Oi, gente. Física com Marconi. Tema lindo pra gente hoje. Termodinâmica, aula The Number of the One. Tudo massa aí? Então repare, pega um materialzinho aí para acompanhar, já o caderninho, água, iluminação. Se prepare que a gente vai partir para cima, tudo bem? Então a primeira coisa que já para começar a abrir sua mente aí é o seguinte: o que é a termodinâmica vai estudar? Bom, a termodinâmica ela vai estudar relações entre calor e trabalho, ver como é que elas se relacionam. A gente vai aqui analisar uma coisa interessantíssima chamada seta do tempo. Vocês vão perceber que os fenômenos naturais têm um sentido preferencial de ocorrer. Existe um sentido que a gente vai discutir aqui. Palavra que a gente vai debater aqui também no nosso curso: entropia, desordem, ver como é que se relacionam esses fenômenos. Mais coisa, mais coisa. Vamos estudar aqui as máquinas térmicas, refrigeradores, ciclos reversíveis. Tudo isso faz parte da termodinâmica. Então a gente vai dividir em alguns encontros. Hoje, encontro The Number of the One. Vamos lá. Então olha só, aqui eu ilustrei para vocês aqui um cilindro, dentro dele combustível. Aqui ó, isso aqui está representando uma coisa que a gente chama de vela, certo? Aqui tem uma vela. E quando a gente dá ignição no carro, vai sair uma faísca aqui. Essa faísca vai queimar o combustível, ele vai expandir e essa expansão vai produzir movimentação desse eixo. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando queima esse combustível, libera algo chamado calor. Esse calor liberado após a expansão vai produzir movimento. Então a gente associa esse movimento a uma realização de trabalho. Então ó, já começa bonito. Calor pode se converter em algo chamado de trabalho. Então é aí nosso ponto de partida em termodinâmica, a aula de hoje, tudo bem? Então e aí o que a gente vai fazer? Primeira partezinha agora que a gente vai analisar logo após esse debate, que aqui é a visão geral do nosso curso de termodinâmica. A gente vai falar sobre o trabalho de um gás. Bom, para falar trabalho de um gás, a ideia é a seguinte: aqui você tem um recipiente contendo gás. Esse gás está preso através de um êmbolozinho. Se eu fornecer calor, esse gás, as moléculas podem se agitar mais, né? E produzir um aumento no seu volume. Mas esse aumento no volume está associado ao quê? A levantar o êmbolo. E se ele levanta o êmbolo, ele vai realizar algo chamado de trabalho. E aí a discussão começa da seguinte maneira: ao realizar trabalho, esse trabalho tem a ver com uma transferência de energia do gás para o meio. E a gente tem a seguinte situação, da seguinte maneira: quando a pressão for constante, pegando aqui nossos sabres, essa transformação que a gente vai associar também a transformações gasosas, a gente dá o nome a essa transformação de transformação isobárica. A gente pode demonstrar que esse trabalho aqui pode ser dado da seguinte forma: trabalho pode ser dado por P, onde esse P representa a pressão que o gás exerce, vezes ΔV. Esse ΔV representa a variação do volume. Então Marconi quer dizer para a turma que trabalho pode ser dado por P ΔV. P é a pressão, ΔV, variação do volume. Brincando um pouquinho, sangue no olho, faca na caveira, lembra, se eu tivermos chamado sistema internacional, esse trabalho é medido em joules, tudo bem? Essa pressão é medida em Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal. E variação do volume é medido no sistema internacional em metro cúbico. Só para a gente lembrar das unidades. Mas tem mais coisinhas aqui bonitas para a gente discutir em termodinâmica. É o seguinte, vamos lá. Sem pena, vamos lá. Repare o que eu quero te dizer. Bom, isso aqui só pode ser aplicada se a pressão for constante, transformação isobárica. Mas me ajude, gente. Eu posso falar também, né, brincando com você, que essa variação de volume representa o volume final menos o volume inicial. E brincando com você aqui o seguinte, olha o que eu quero dizer mais para você.
Repare, o sinal do trabalho vai estar exatamente associado a essa variação de volume. Então nós temos algumas situações. Que situações são essas? Situações são as seguintes. Primeira situação, se o volume do gás final é maior que o volume inicial, nós falamos que o gás está sofrendo um processo de expansão. E se for uma expansão, o volume está crescendo. E se o volume cresce, a variação do volume tem que sinal positivo. Então, se isso é positivo, o trabalho é positivo. Então, quer dizer que quando for uma expansão, eu vou falar que o trabalho é um trabalho positivo. Tudo bem? Agora, olha, a gente fala que o gás realiza trabalho sobre o meio. Mas isso é se for uma expansão. Se eu tiver uma situação onde o volume final é menor que o volume inicial, então o gás está sendo comprimido. Então você fala que agora é uma situação de compressão. Se for uma compressão, a variação do volume tem menos, né? Vai ser menor. Se vai ser menos aqui, se isso aqui é menos, o trabalho vai ser negativo. Então se uma expansão, o trabalho é positivo. Compressão, o trabalho é negativo. E aí tem outra situaçãozinha que você vai anotando aí com observações do professor Marconi. Nesse caso, a gente diz que o meio realiza trabalho sobre o gás. Tudo bem? Então vamos lá. Tem mais uma situação? Tem. Se expandiu, o trabalho é positivo. O gás realiza trabalho sobre o meio. Se for uma compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás. E se não ocorrer mudança do volume, então não há variação de volume, a gente não vai ter trabalho. Então o trabalho ele vai ser igual a zero. Então só tem três situações para a gente. Ou ele expande, ou ele comprime, ou não há mudança no volume. Lembra dos nomes das transformações que a gente vai ver aqui, transformações gasosas. Quais são? Aqui foi isobárica, pressão constante. Se o volume não muda, a gente chama a transformação de isovolumétrica. Mas além do nome isovolumétrica, tem outros dois nomes que a prova cobra. Sinônimo de isovolumétrica: isométrica ou isocórica. Anota direitinho aí. Isométrica ou isopórica. Tudo bem? Bora, Jota? Então vamos lá. Agora, eu tenho essas três coisinhas aqui que eu não posso esquecer. Então, pressão constante isobárica, essa energia trocada do gás com o meio é o trabalho, tá bom? Isso aqui você tem que saber direitinho. Guarda aí, anota direitinho isso aí. Vamos lá. Propriedade pra gente, olha só. Vários gráficos têm propriedades, vários. Dentre eles está esse aqui. E aí eu vou criar aqui uma situaçãozinha para a gente obter a propriedade. Por exemplo, se eu tenho uma pressão constante, que é o que a gente acabou de expressar o trabalho, P delta V, se a pressão for constante, se eu calcular essa área, a gente vai ver que ela vai ter um certo significado para a gente. Olha só, volume inicial, volume final, isso aqui representa a pressão. Se eu obter o valor dessa área, vamos lá ver, partir para cima sem pena. Quem é que seria essa área? Bom, essa área é a área de retângulo. Como é que é a chave de retângulo? Base vezes altura. Quem é a base, gente? Isso aqui, V menos VO, que seria quem? Delta V. Quem é a altura? Pressão. Exatamente, pressão. Eu posso inverter isso? Posso. Isso aqui fica P delta V. Que a gente viu de forma linda hoje, que esse P delta V é exatamente quem, gente? O trabalho. Então, cai e passará. Derradeiro fica. A propriedade qual é? Trabalho vai ser a área. Só que aí, Marconi, filho de Toninha e Beto, quer dizer que esse trabalho igual a área, eu ainda boto um sinal positivo ou negativo. Estou cobrindo aqui de forma lindona, assim, ao redor, assim, para ficar um retângulo bonitão, para discutir com você o seguinte. Depois que eu achar a área, eu vou analisar se é uma expansão ou compressão. Vai ser indicado no gráfico. Se tivesse uma setinha para a direita, seria uma expansão.
o trabalho seria positivo. Se a setinha estivesse para a esquerda, seria uma compressão, trabalho negativo. Tudo bem? Tudo bem, né, Cone? Então, ótimo. Outra coisinha que eu quero te dizer, pra você guardar no seu coração. Essa propriedade, mesmo sendo construída para uma situação onde a pressão é constante, Marconi quer te dizer que mesmo que tivesse um gráfico onde minha pressão ela fosse variável, essa propriedade ela continua sendo verdade. Trabalho é mais ou menos a área, é uma propriedade que vale para qualquer gráfico, pressão versus volume. Tudo bem? Então, pressão, volume, a área é numericamente o trabalho. Mais ou menos depende se expande ou se comprime. Isso vale para qualquer gráfico, mesmo tendo pressão constante ou pressão o quê? Variável. Tudo bem? Gente, olha só. Depois dessa primeira parte que é quadro, the number of the one, nós temos mais quadros para a gente aí. Esse momento é um momento que você pega e faz uma coisa chamada bebe água, beba bastante água. Água faz muito bem para a gente. E a gente vai ver o seguinte, a gente vai pegar e vai ver agora o quadro 2, que a gente vai ter silêncio, né? As pessoas vão fazer silêncio lá na cozinha, vão parar de lavar os pratos, né? Que tá com um silêncio total aqui, gente. E a gente vai ver agora o quadro The Number of the 2. No quadro 2, a gente vai passear por uma coisinha chamada de energia interna. Vamos lá. Água, iluminação, caderninho, vamos lá. Número, the number of the 4. Olha o que a gente vai discutir agora. Nome, energia interna de um gás chamado ideal. Aí a discussão vai ser muito bonita, porque vai fazer uma relação com algo que a gente já debateu. E que a gente vai debater também durante o ano, aí vem muita coisa bonita pra gente, tá bom? A gente vai representar essa energia interna com a letra U maiúsculo, tudo bem? E a gente tá representando um recipientezinho aqui, ó, onde dentro desses recipientes nós temos lá coisas bonitas, que são os átomos e moléculas, que são os constituintes de quem? Do nosso gás. Aí agora vamos lá. Primeira coisinha. Gás ideal. Bom, é um estado, né, de gás que a gente considera o seguinte, ó, primeira coisa para já gerar conflito. Ele tem elevadas temperaturas, mas tem baixa pressão. Primeiro eu vou dizer a vocês o seguinte, ó, pressão é resultado das colisões das partículas com as paredes do recipiente que contém o gás, né? E aí a ideia, como é que pressão pode ser baixa e temperatura alta? Eu pensaria assim, se o gás está muito agitado, as partículas, eu deveria ter mais colisões. Mas se eu tenho mais colisões, eu deveria ter maior pressão. Como é que eu consigo ter elevada temperatura e baixa pressão? É só tu imaginar uma situação onde você tenha um grande recipiente, poucas partículas, né? Uma situação que a gente pode dizer assim, um gás altamente rarefeito. Nessa situação que ele é altamente rarefeito, a gente consegue ter temperatura elevada e ter baixa pressão. Tudo bem? Tudo bem, meu cunho? Tudo bem. Então, primeira consideração, gás ideal, temperatura elevada, baixa pressão, recipiente grande, poucas partículas, gás rarefeito. Aí vem a discussão bonita pra gente agora. A energia interna, a gente vai chamar essa coisa linda, aí a física é linda demais, como sendo a soma, gente, somatório, da energia potencial mais a soma da energia cinética, dos átomos e moléculas do gás. Tudo bem? Bom, a cinética está associada ao quê? A agitação ao movimento das moléculas, dos átomos e moléculas. Aqui está o movimento. E a energia potencial está associada a quê? A energia de ligação entre as partículas. Só que você há de convir comigo que se essas partículas estão muito afastadas, né, um grande recipiente, poucas partículas, um gás altamente rarefeito, a gente vai ter energia potencial muito pequena.
porque essa ligação vai ser extremamente pequena. Então, para o gás ideal, isso aqui vai desaparecer. Então, a gente fala que para um gás ideal, a energia interna está associada à energia cinética do gás. Aí vem algo bonito demais, que é chamada lei de Joule. O que é que diz a lei de Joule? Diz assim: para um gás ideal, a energia interna é função da energia cinética e a energia cinética está associada, lembra? Lá em termometria, associada à agitação, então você pode associar a energia interna à temperatura do gás. Escreva bem bonito assim, ó. A energia interna é função da temperatura do gás. Cobre isso bonitinho para você não esquecer. Sangue no olho, faca na caveira, o tempo não para. E aí a gente vai fazer uma discussão agora linda em cima disso. Vem comigo. Situação qual é? É o seguinte, olha só. Bote logo aqui, eu vou botar logo aqui logo. Situação assim, ó. Se eu tiver uma situação onde a temperatura final é maior que a temperatura inicial, o que a gente fala? Está sendo aquecido. Exatamente. Nós teremos um processo de aquecimento. Se for um aquecimento, pessoal, o que acontece? Se a temperatura cresce, o que acontece com a energia interna? Vai crescer. Então eu posso dizer que a energia interna vai crescer. Se algo cresce, que sinal tem a variação dela? Que a gente vai ver no nosso curso, que a gente vai se preocupar com a mudança da energia interna. Então, se a energia interna cresce, a variação da energia interna vai ter um sinal positivo. Tudo bem? Tudo bem, vai correr. Vamos lá. Se o gás sofrer um processo onde a temperatura final é menor que a inicial, o que a gente fala? A gente fala que o gás está sofrendo um processo de resfriamento. Se ele resfria, Jota, se ele resfria, Pamela, Vitor, dá um beijo na Cristina. Se ele resfria, eu posso dizer que a energia interna vai baixar. Se ela baixa, a variação dela vai ter um sinal negativo. Tudo bem, gente? Pacífico e favorável? Vamos lá. Tem mais um caso. E se eu tiver um caso onde a temperatura não sofre alteração? Bom, se a energia interna é função da temperatura e a temperatura não muda, bom, então ela não vai mudar. E se ela não muda, a variação dela vai ser nula. Aí vem um sentimento pra gente. Processo lá em gases, onde a temperatura se mantém constante, é um processo isotérmico. Então, se o cara falar na questão que o processo é isotérmico, não haverá variação da energia interna. O que é que tem que saber desse quadro? Já sabe? Tudo. Mas o quadro ainda não acabou. Tem mais uma coisinha que eu quero guardar, que você guarde no seu coração. Qual é? Olha a observaçãozinha aqui, asterisco para você. Um gás, numa situação ideal, já discutimos o que é. Gás ideal, mas esse gás ideal seja um gás ideal monoatômico. Exemplo, aquela galera lá, os gases o quê? Nobres, numa situação interessante, gases monoatômicos. A energia interna pode ser dada por isso, 3 meios de nRT. E se eu estou percebendo, lembra esse N, número de mols do gás, lembra o número de mols, R é a constante universal dos gases, lembra a constante dos gases perfeitos, tá bom? Se eu botar aqui então variação, aqui entra o que? Variação também. Então essa expressãozinha vocês podem usar se o gás for ideal monotônico. Mas de maneira geral, se ele não for monotônico, for apenas ideal, você continua percebendo que a energia interna é função da temperatura. Tudo bem? Tem que saber o que é aí? Tudo bem? Vocês vão ver agora assim. Aí o que, é que você faz agora? Para o vídeo direitinho, bebe água, pega um pão com mortadela, rapadura, um feijãozinho, caldo de galinha, não? Farinhazinha com arroz, comeu aí direitinho, volta. Ninguém enche a barriga demais, então que você volta
todo o sangue vai para a barriga, você vai ter sono e não vai conseguir render mais, tudo bem? O importante é beber água. Nesse momento, o professor Marconi ele vai estar apagando isso aqui, para a gente continuar o nosso passeio por termodinâmica, primeira parte. Vamos lá agora, hein? Falando de energia interna, vocês vão ver agora uma coisa que a pessoa adora. Tem gente que na verdade fica às vezes assim com insônia, porque não consegue encontrar alguém para ficar discutindo essas coisas. Você vai ver agora o número, the number of the five, número 5. Tema pra gente agora é chamado, olha que coisa linda, a gente vai ver agora, o nome, primeira lei de uma coisa chamada, primeira lei da termodinâmica. É isso que vai ser agora discutido agora com a gente, tudo bem? Marconi vai colocar aqui de vermelhinho, olha o que Marconi está colocando, conservação de uma coisa que vocês gostam bastante, chamada conservação da energia. Para ilustrar a situação, olha lá, coisa linda, tá aqui o recipiente, tá certo? O êmbolozinho móvel, aqui dentro tá lá o gás, tudo bem? Aqui embaixo, professor Marconi, né? Caçador de calango do Agreste, o violento, fonte de calor. Esse gás vai receber calor e agora vem o debate. Venha comigo. O que vai acontecer? Esse êmbolo é móvel. O gás vai receber calor. As moléculas vão se agitar mais, né? Vai mudar a pressão, né? Volume, temperatura, são as chamadas variáveis de estado do gás, né? Que se relacionam pelaquela equação, lembra? Equação de Clapeyron. E aí a gente vai discutir o seguinte, energia. O que é que diz a primeira lei da termodinâmica? O que acontece com esse gás quando ele recebe essa energia? Ele recebe esse calor, vai usar parte desse calor para levantar o êmbolo. Ao levantar o êmbolo, ele vai estar realizando trabalho. Olha que coisa linda. Tome um remédio de coração. É muita emoção, muita emoção. Mas quando ele levanta a tampa, ele realiza trabalho. Mas tu lembra também que pode alterar a agitação dos átomos e moléculas, consequentemente alterando a temperatura. E se muda a temperatura, muda a energia interna do gás. Então vamos escrever isso bonitão, gente. Vamos. O que é que o gás faz então? Ele pega calor, usa esse calor para quê? Parte para realizar trabalho, e o que ele não usa para realizar trabalho, ele vai usar para variar a energia interna do gás. Vocês estão enxergando que isso aqui nada mais do que conservação da energia. A energia que ele recebeu sob a forma de calor, ele vai usar essa energia para realizar trabalho e variar a energia interna do gás. Tudo massa, Jota? Beleza, Ellen? Clécio, um beijo. Agora vamos lá. Agora olha só. Trabalho, você já viu um sinal de trabalho. Lembra? Está associado à mudança do volume. Só para lembrar. Energia interna é função da temperatura. Calor, eu já dei, mas vou dar de novo para te lembrar. Qual é a ideia do calor? Bom, calor pode ser positivo quando o sistema recebe calor. Então a gente associa calor maior que zero, calor positivo. Bom, se o sistema não recebe, o calor passa a ser o que agora? Cedido. A gente vai associar o calor ao sinal negativo. Tem que saber essa convençãozinha de sinal, importantíssimo para a gente. Mas pode ter uma situação onde que o sistema é isolado termicamente, né? Que a gente dá um nome a esse processo chamado processo adiabático. Lembra disso? Processo adiabático é um processo onde não haverá troca de calor. Então, o calor vai ser igual a zero. Então, isso vocês devem saber, né? Tem que saber. Só que ainda tem mais coisinhas bonitas nessa primeira aula de termodinâmica. Vamos partir para cima. Física com Marconi. Vem cá. Tem outra maneira de falar adiabático. Processos suficientemente rápidos. Então anota aí.
Quando os processos são rápidos, podemos considerá-los como adiabáticos. Por quê, gente? Se ele é muito rápido, não vai dar tempo a ver trocas de calor. Então você pode aproximar por um processo adiabático. Tudo bem? Então, processo rápido, processo adiabático. Já caiu isso em várias provas. Fique esperto isso aí, tudo bem? Na discussão das questões você vai cair em cima disso também, tudo bem? Mas aqui tem uma situação seguinte, para isso ficar melhor ainda na sua cabeça, eu vou colocar um exemplo aqui interessante da gente pegar exatamente a primeira lei da termodinâmica, que é conservação da energia, para uma situação bem prática. Por exemplo, entrando na geografia, uma expansão rápida de uma massa de ar. Aqui está uma coisa chamada sempre bote, você que vai fazer psicoteste, sempre bote o chão, né? O que é que vai acontecer? Imagine que uma massa de ar, ela acaba expandindo rapidamente. O que a primeira lei da termodinâmica vai dizer dessa situação? Vamos lá? Vamos. Situação seguinte, primeiro, expansão, vamos brincar um pouco. O que quer dizer expansão? Volume cresce. Então eu posso botar aqui, o volume final é maior que o volume inicial. O que acontece com o volume? Tu lembra? Trabalho está associado à mudança do volume. Se é uma expansão, eu posso dizer então que o trabalho passa a ser positivo. Todo mundo concorda? Concordamos. Então, tá. Já guarda isso no coração. Tudo bem? Falou aqui na palavra expansão rápida. Se usar a palavra rápida, é sinônimo de processo adiabático. Ou seja, posso dizer que não haverá tempo para troca de calor. Então, posso dizer que o calor é zero. Como é que fica isso aplicado na primeira lei da termodinâmica? É um exemplo. Tem as questões que virão para a gente cair em cima das questões. Tá, teste. Vamos lá. Pegue isso aqui e substitua, para a gente ver como é que fica bonitão. Zero é igual a trabalho mais ΔU. Se eu passar para o lado, vai ficar que trabalho é menos ΔU. Quer dizer, então, que trabalho e ΔU têm sinais opostos. Se o trabalho é positivo, eu posso dizer o que então, gente? Que ΔU vai ser negativo. Se a variação de alguma coisa é negativa, essa coisa cresce ou decresce? Exatamente, decresce. Ou seja, houve uma diminuição da energia interna. Mas nós hoje vimos que a energia interna é função da temperatura. Então, se a energia interna baixou, você pode dizer então que houve uma diminuição na temperatura. Posso dizer, sem pena, gente, que se a temperatura caiu, eu posso falar que essa massa de ar vai sofrer um resfriamento. À medida que ela sobe, a sua temperatura vai baixar. Primeira lei da termodinâmica, sangue no olho, faca na caveira. Aula 1. O que é que vai acontecer a partir de agora? Teremos uma aula de exercício desse primeiro bloco. Em seguida, sangue no olho, faca na caveira. Continua, hein, gente? O tempo não para. Thundercats. Meia hora.